Beleza, nesse vídeo eu vou resolver uma questão do Colégio Naval desse ano e aproveitar o hype da questão, já que ela não tem gabarito, para mostrar um tópico interessante, né, em progressões, que é PAs de ordem superior. O problema dá a você um certo K, que é basicamente a soma dos 70 primeiros naturais, e ele pede para você calcular o valor do N dado esse K, né? E você vai eventualmente precisar resolver, encontrar o valor de K para poder expressar N em função dele, né? E no caso, a resposta você vai ver que vai dar 24 vezes o K. Não tinha essa opção nas alternativas e essa questão, obviamente, vai ser anulada. Beleza. Vamos lá. Bom, primeira coisa, o K, ele falou que é de 1 mais 2 mais 3 até o 70. Eu vou falar que vamos abordar isso aqui de forma totalmente genérica, né? Vamos dizer que o K ele vai até o N, né? A soma dos N primeiros termos. E você sabe muito bem que isso aqui pode ser escrito dessa maneira, né? Que é basicamente a soma de PA, fórmula muito batida aí no mundo da matemática. Beleza, e o que o S tem a ver com o K? Bom, você percebe que a cada par de parênteses, o primeiro eu omiti por razões óbvias, você vai acrescendo um termo e assim sucessivamente até chegar na última soma, no último par de parênteses, que é o próprio K, né? É a soma dos N primeiros termos, e isso justamente é o K. Você nota que esse S ele pode ser entendido como a soma dos termos de uma progressão que eu vou dizer SK. Então, a gente teria um S de 1, um S de 2, um S de 3, até o S de K. Beleza, mas o que é o S de K? Ora, o S de K é justamente, aliás, aqui era até o S de N, né? S de N. É melhor colocar um N aqui, já que vai ter conflito com o próprio K. O S de N é justamente a soma dos N primeiros termos, só que ali, no seu S, você está fazendo a soma de várias outras somas, né? Esse é o ponto. E, bom, nesse caso, o S de N vai ser justamente o próprio K, isso era bem óbvio, né? Mas o que isso aqui está te dizendo é que você tem uma função, né, geradora aí de uma série de termos. Então, se você fosse colocando para descobrir, por exemplo, o S de 1, você teria o número 1, né, que é a soma dos primeiros termos. Nem faz muito sentido essa frase no português, mas seria somar o 1 só. E aí, obviamente, isso aqui vai dar 1. Depois você vai ter que somar o 2, e daí você vai ficar com 1 mais 2, que dá 3. O próximo termo você teria que somar com 3, dá 6. E assim sucessivamente, né? E o que isso ajuda você a resolver o problema ali do S? Isso aqui não é uma progressão aritmética convencional, né? Aquela que a gente está acostumado a ter uma razão constante de termo para termo. Pode perceber aqui que do 1 para o 3 eu somei 2 e do 3 para o 6 eu já somei 3. Isso não configura uma PA de primeira ordem. Mas, se você observar as diferenças consecutivas de cada um desses termos, você vai ver que vai configurar uma PA, né? E a gente vai chamar essa nova sequência que deriva da soma dos termos consecutivos da progressão ali em cima de ΔS de N. E aí você faz, né? 3 menos 1 dá 2, 6 menos 3 dá 3, 10 menos 6 dá 4 e assim sucessivamente, eventualmente até chegar no N, né? E você percebe que, beleza, formamos uma PA, só que ela é uma PA que derivou de uma progressão que não era nada. E o que você ganha com isso, né? Existe um teorema, dois teoremas mais precisamente, que vão basicamente dar a fórmula desse ΔS de N, e melhor, eles vão, né, pela própria fórmula da PA normal, mas ele vai te dar a fórmula geradora desse S de N, que a gente tem ali por sinal, né? Só que eu quero a fórmula que vai gerar a soma dos termos
do S de N, né? Que é justamente o valor de S, que é a soma, ou o N, melhor dizendo, né? Vou colocar N aqui para não ter conflito com o enunciado. Beleza, aí fica igualzinho o enunciado. E um desses teoremas vai dizer o seguinte, olha, se a sua PA de ordem superior ela for de um grau K, de ordem K, então a soma dos termos dessa sua progressão de ordem superior, ela vai ser da forma de um polinômio. Então, vou escrever aqui, digamos assim, o teorema de forma bem resumida. Então, PA de ordem K, sendo K e 1 natural. Isso implica que a soma dos n termos dessa PA de ordem K é igual, né, a um polinômio, um grau de P, sendo K mais 1. Isso aqui basicamente está falando para você, olha, a soma dos termos dessa PA de ordem K, ela obedece à lei de formação de um polinômio, cujo grau é K mais 1. Sendo que o termo independente desse polinômio vai ser nulo. Então, nesse caso, o n, basicamente, né, ele vai ser, você colocaria lá um polinômio de K mais 1, né, como a nossa progressão ali tem ordem 2, isso aqui, basicamente, você teve que fazer uma diferença, e isso implica que a ordem da sua progressão é 2, então significa que o seu polinômio vai ter grau 3, com coeficiente linear ali nulo, coeficiente independente, sei lá. Então, você vai ter isso aqui para resolver, né? Sendo que, né, o n é justamente o S1 mais S2 até o Sn. E como eu estou fazendo aqui de forma totalmente genérica, agora eu vou ter que jogar primeiro os valores de n, né? Levando em consideração aqui esse polinômio. Bom, eu vou jogar os 3 primeiros porque eles são os menores possíveis. E aí, basicamente, você vai fazer que S de 1 vai ser A mais N, A mais B mais C. Isso vai dar o próprio 1. Depois, para n igual a 2, você vai ter que fazer a soma de S de 1 e S de 2, né? E isso vai dar 2A mais 4B mais 8C igual a 3 mais 1, que dá 4. E, por fim, se eu colocasse n igual a 3, eu obteria isso aqui. 9B mais 27C. Aí você vai resolver esse sistema 3×3, né? Nas variáveis A, B, C, justamente para encontrar esse polinômio gerador do n, da soma desses termos da progressão S, e resolve o seu problema, né? Substituindo o n por 70, que era o valor que a prova assumiu. Mas aqui, obviamente, todo está sendo desenvolvido de forma genérica, né? Uma fórmula para casos gerais. Beleza, então eu vou organizar um pouco todas essas equações com o poder do Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui, sei lá, tem várias maneiras de resolver, cada qual com a sua predileção. Nesses casos, como você tem 3 variáveis, é melhor ficar bem organizado. Eu vou fazer pelo método escalonamento, basicamente. Então, 2B mais 6C, 2 e 6B mais 24C, 7. Aí, novamente, mais uma etapa da escadinha. Aqui já dava para ter simplificado por 2. E aqui é só multiplicar por 3, a segunda equação. 18, 24, 6. 6C igual a 1. Beleza, agora já dá para resolver com todas as variáveis em mãos. B igual a meio e o A 1/3. Beleza.
Isso aqui é bem... vai variar de pessoa para pessoa, né? A depender do modo de como ela gosta de resolver esses sistemas, mas basicamente os coeficientes aí são esses aí. N, então, vai ficar... Eu posso colocar o N minúsculo em evidência, né? De modo que eu vou ficar, então, com 1/3 mais N sobre 2 mais N ao quadrado sobre 6. E, extraindo o MMC ali, N sobre 6, 2 mais 3N mais N2. Pronto, você definiu uma fórmula geral aí para o seu N. Vamos atribuir o valor de N minúsculo para 70, que é o caso do problema, né? E aí é só substituir mesmo, né? O N minúsculo por 70 e jogar na fórmula, ver o que acontece. Aqui as contas não são muito legais, né? Apesar de cancelar aí todos os termos, você vai ter que lidar com números grandes, né? Então, fazendo a soma desses dois primeiros termos, você vai ficar com 212, e 212 mais esse 4.900 vai dar 5.112, né? Exato. Que multiplica, bom, 35 sobre 3. Dividir em cima e embaixo ali por 2, né? Aí você nota que 3 divide 5.112 e você vai ficar então com 1704. Bom, deu 35 vezes 1.704. Eu não vou fazer essa conta porque não tem, assim, nesse caso, não há necessidade de você efetuar essa conta e vocês vão ver o motivo disso agora. Bom, se o K está em função de N, vamos dizer que K de 70, né? Aí vai dar 35 vezes 71. E aí vocês notam o motivo, né? Que me levou a não fazer aquela multiplicação absurda. Que é basicamente o seguinte, né? Ele quer que eu expresse N em função de K. No caso ali, K de 70 e N de 70, né? O N de 70, a gente acabou de ver que vai dar 35 que multiplica 1.704. E, poxa, se eu dividir isso por K, eu vou ter uma expressão legalzinha, né? Que é essa aqui. Aí vai cancelar o 35, colocar até aqui em vermelho. E você vai ter que efetuar aquela outra conta um pouco mais chata, né? Que é 1.704 dividido por 71. Eu vou fazer ali no canto direito. E você vai ver que isso vai dar 24. Né? Se você multiplicar, fazer aqui no rascunho, 1.704 dividido por 21, né? Aliás, 71. Não dá, você multiplica por 2, vai dar 142. Daí isso aqui dá 26. Não dá, abaixa o 4. Aí, sei lá, testa o 3 primeiro. 213, não deu. Você testa o 4. Aliás, temos um problema aqui, não é mesmo? Exato, não era 6, era 8. Tá, jogou o 2 ali, vai ficar 142. Ali dá 8, exato. E aqui vai dar 2. Então, 284. Aí você testaria o 3, viria que isso não era suficiente. O próximo da lista seria o 4 e é justamente o último termo aí do seu quociente. E de fato, isso aqui é 24. Então, a resposta é que N seria 24K. Mas não tem alternativa para isso. E tá aí uma maneira de você resolver utilizando os conceitos de ordem superior. Esse teorema é muito bom, né? Que você consegue já automatizar a resolução. Você sempre vai ter que encontrar os primeiros valores da sua progressão, no caso ali o S de N, depois determinar os 3 primeiros valores aí da sua soma, né? De acordo com o seu grau. No caso, a gente teve um grau 3, porque a progressão S é uma PA de segunda ordem e o polinômio que define a soma dos seus elementos é sempre um grau acima, um grau a mais. Portanto, 2 mais 1, né? E vai dar 3. Lembrando que esse polinômio que vai definir a soma, ele não tem o termo independente. Por isso que todos os termos ali têm um N. É um teorema matemático, não é tão difícil assim de provar,
Mas é claro que a prova não é exigida e tal, é muito mais a sua aplicação. Muito boa questão, poderia cair facilmente numa primeira fase do ITA ou até mesmo na do IME, né? Como já apareceu outras progressões nesse estilo, né? Bom, acho que é isso, não tem nada mais a acrescentar e esse foi o vídeo.